Esse é talvez um dos pontos-chave. As pessoas não têm a consciência de que elas podem abraçar, dominar e, quiçá, eliminar. Eu gostei da sobrancelha. E, quiçá, eliminar os seus medos. É como um chão que se limpa e fica perfeitamente limpo. Amanhã vai sujar. Mas agora ele pode estar limpo. Então nós temos essa possibilidade de dominar e eliminar plenamente os medos que param a gente, que tiram a nossa energia, porque medo cansa. Sim. Você botar a arma na cabeça de uma pessoa lá sentada, meia hora depois ela está cansada de verdade. A ansiedade cansa, muito mais do que trabalhar, estudar. Sim. Então é possível zerar os medos, eliminar os medos. Maravilha. A gente vai voltar mais só para falar sobre isso daqui. Uau. Carol. Uau! Fica difícil responder depois do Felipe, né? Nada. Com todo esse impacto. Nada, Carol. Mas olha, manda bala aí. Eu achei que você fez uma combinação tão feliz, porque a gente, primeiro, pensa muito parecido, e eu acho que tudo que ele falou é a minha experiência trabalhando com executivos, trabalhando com as pessoas que eu desenvolvo. E, para mim, tem um caminho que é uma transição que é do medo para a confiança. Realmente, quando a gente consegue levar o indivíduo de um estágio de medo, paralisado, congelado, reprimido, para um estágio de confiança, ele se abre para a autenticidade, ele se abre para a expressão dos seus talentos, para a expressão dos seus valores positivos. E como é que acontece esse processo, né, Cia? Acontece quando a gente consegue atingir o amadurecimento do ego, né? Não é que a gente vai eliminar o ego. A gente tem ego, as pessoas, né? Mas é um ego maduro. E um ego maduro é um ego que trabalha com as suas principais necessidades atendidas. Calma, calma, que eu vou ter que perguntar. Vamos lá. Existe o ego, existe um ego maduro. Então... Todo mundo tem ego. Ok. Tá? A gente tem ego que ele vai se fortalecendo, ele vai se construindo. O ego é identidade? Não, a identidade é uma parte, é aquilo que você pensa sobre o teu ego. Ele é um conceito um pouco mais profundo, mas para simplificar o que a gente precisa aqui é o seguinte, ele é constituído por uma escala de necessidades. Então a maioria das pessoas aqui já deve ter ouvido falar, por exemplo, na pirâmide de Maslow, que é uma forma muito simples de explicar o que eu estou querendo dizer. O primeiro passo é a gente ter as nossas necessidades de segurança atendidas. E aí eu falo de segurança física, eu falo das nossas necessidades básicas, de eu ter o que comer, eu ter um abrigo para dormir, e eu me sentir seguro dentro daquilo. Eu consolidando essa necessidade de segurança, eu vou para um segundo nível, que é uma necessidade de ser aceito, de ser protegido, de ter laços emocionais saudáveis, fortes. Então, não me sentir rejeitado, eu me sentir cuidado pelas pessoas que são os meus referentes, por exemplo, os meus pais, os meus cuidadores. À medida que eu vou robustecendo esses sentimentos, então eu sou seguro fisicamente, eu tenho as minhas necessidades fisiológicas ali atendidas, eu sou cuidado. A terceira necessidade do ego, que é comum, que a gente deveria consolidar na adolescência, eu sou reconhecido, eu sou visto pelos meus talentos e eu me diferencio do grupo. Então, eu sou a Carol é assim, ela tem essas habilidades, o Cia tem aquelas habilidades, o Felipe tem as dele. Aí sim a gente consolida a nossa identidade. Perfeito, entendi. Uma vez que um adulto consegue passar por essas 3 fases de uma maneira saudável, ele consegue sair do medo de não ter o suficiente, necessidade 1, não ser protegido, não ser amado, não ser gostado, necessidade 2, medo zerado, e ser reconhecido, ou medo de não ser o suficiente, que é o que pega a maioria dos profissionais. Sabe aquele profissional que está sempre tentando se provar? Então ele tem que ficar falando horas de quanto ele é bom, de todos os resultados que ele já atingiu, é aquela pessoa cansativa que fica se vendendo para você. Sim. No fundo, isso é uma expressão de uma insegurança. No fundo, ele ainda não se acha suficiente. Por isso ele precisa, na medida que ele fala com você, ele está se fortalecendo.